Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Papo de Pai Podcast. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Niltinho, seu host aqui para falar sobre paternidade, parentalidade, trazendo sempre convidados, não necessariamente pais, mas mães, madrastas, padrastos, profissionais da parentalidade. Vão passar também por aqui pelos nossos microfones. Mas hoje eu vou falar com um cara que eu vou ter uma aula. Eu falo, né, que todos os meus convidados são pessoas que eu admiro, mas acima de tudo eu pego o conhecimento deles para trazer para a minha realidade. Então hoje vamos falar sobre educação financeira, falar sobre a relação com o dinheiro, amor e ódio com o dinheiro, né, que muita gente não tem essa sensibilidade em relação a conhecer, a empreender, a investir, a poupar e até a gastar, né? Por que não? Né? O dinheiro tá aí para trabalhar para a gente, não a gente trabalhar pelo dinheiro. Então, estou aqui hoje com o Ricardo Figueiredo. Ele vai falar, sim, da paternidade dele também, mas eu tenho a honra de conversar com o Durão, né? Opa! Seja bem-vindo, meu querido. Cara, muito obrigado aí pela oportunidade de falar para a turma de vocês, né? Então, vamos ver o que vai dar, né? Essa conversa toda. Que massa, que massa. Bom, queria que você falasse quem é você. Primeiramente, na fila do pão da paternidade, porque eu sei que você é podcaster, eu sei que você é designer de joias? Não, é um produtor de joias? Design, faço, é o quadro completo. Sim, palestrante, vem do mundo corporativo, então faça um apanhado geral e colocando os seus filhos também nessa jogada. Eles vão primeiro, vai. Então, assim, eu sou o Ricardo Figueiredo, né, o Durão. A galera já está começando a chamar de Durão, já estou começando a acostumar. Eu acho que é até legal, bacana mesmo. A intenção é essa, né, de fortalecer a educação financeira para o brasileiro. Mas, antes de tudo, o pai, né? Boa. Pai da Tatiana, pai do Leonardo. A Tatiana já está aí com seus 28 anos, o Leonardo com 24. Começou cedo, hein? Comecei cedo, não. Eu tô velhinho, cara. Eu com 56. Fruto de uma relação muito bacana aí de 32 anos com a Sandra. Massa. Minha companheira, esposa, amiga, tudo, apoiadora. E aquele desafio, né? Desafio de pai, eu não sei se você ouviu aqui, mas é aquilo, eles não vieram com manual, né? Exatamente. Então, muito do Durão, também já fazendo esse link, muito do Durão é dessa experiência, uma coxa de retalhos aí também da minha vida. Porque... Eu não tive educação financeira, né? Não é culpa dos meus pais, dos meus avós, mas o brasileiro, de um modo geral, ele não teve educação financeira. E isso acarretou muitas situações que foram me dando alertas, né? Então, e esses alertas hoje são essa coxa de retalho que é o Durão, né? E o Durão surgiu quando? Ah, tá. Eu acho que desde da primeira ligação por inadimplência, cara. Eu vou te falar, que assim, eu trabalhei numa grande seguradora, né? Eu saí o ano passado, foram quase 21 anos, e eu trabalhava com um produto que era um acúmulo de reserva. Então, nesses 20 anos, foram muitas entrevistas, muitas conversas com clientes, com os corretores de seguros que participavam da minha equipe, agentes autônomos, assessores de investimento, quer dizer... E o que eu percebia? Que quando a gente parava para conversar com essas pessoas, na grande maioria das vezes, era a primeira vez que eles estavam parando para pensar sobre o futuro. Porque a gente vive, isso é uma coisa meio tão dinâmico, né? Não, a gente ainda vive um pouco um conceito da idade da pedra. Com certeza. Nosso cérebro ainda está meio que programado para aquela coisa de sai, vai caçar, volta, come, dorme. No dia seguinte, tudo de novo. Quer dizer, vive intensamente o hoje, né? E a gente vive muito nessa sequência. Então, e trazendo um pouquinho para essas conversas que a gente tinha, quando a gente programava o futuro com esses clientes, com essas pessoas, era muito fácil você visualizar, tipo, como é que é teu futuro financeiro, né? Então, desenhando um pouco, você coloca uma sementinha aqui de um lado, naquela beira da praia, outra sementinha do outro, espera o coqueiro crescer, amarra a rede e descansa.
Só que a gente sabe que não é assim. Não é desse jeito, né? Velho? Então, aí eu fui também com o pessoal, com os meus pares, com as pessoas que trabalhavam comigo, falar assim, não adianta nada a gente projetar um futuro tão bacana para essa galera, e aí no primeiro momento de aperto, o que eles faziam? Como eles não tinham uma reserva de emergência, a gente viu quão importante foi ter uma reserva de emergência aí na época de pandemia. O que eles faziam? Eles sacavam dinheiro que era para o futuro. Ou seja, aquilo lá, volta 3 casas e começa tudo de novo. Né? Então eu falei, cara, essa realidade precisa mudar. E foi aí que eu comecei a ver um pouquinho mais a fundo educação financeira, como sair de endividamento, também um pouco das minhas experiências, né? Então tem um fato engraçado que eu vou te falar, quando que o Durão nasceu de verdade, né? Qual que foi a maior dor? Né? Então, essas mudanças que a gente foi fazendo na conversa com as pessoas, a gente viu que começou a dar certo. Que eles já começaram a formar uma reserva de emergência, sair do endividamento, depois virar um poupador e depois um investidor. E era tudo relacionado a pequenas mudanças. Né? Então, e aí eu vou te falar como que surgiu o Durão. No dia do meu aniversário, eu tinha um financiamento de um carro que não era nem do meu filho, mas estava no meu nome e tudo mais. E, cara, no dia do meu aniversário, primeira ligação que eu recebi, falei, pô, recebi uma ligação de parabéns. Pô, eram os caras cobrando um atraso de 5 dias de boleto, sabe? Uma coisa assim absurda, porque a gente tinha acertado datas e tudo mais. Falei, pô, cara, como é que é isso? Né? Em vez de ganhar um parabéns, você imagina uma pessoa que está altamente endividada. Eu falei, eu preciso mudar alguma coisa. E eu já fazia algumas palestras para a educação financeira por conta dessas experiências. Só que aquilo, hoje, o pessoal fala de investimento, fala de criptomoedas, né? Fala de taxa Selic, essas coisas todas. Só que educação financeira nessa época não era o WoW, não era pop, não tinha famosinho. Hoje você tem grandes influencers aí nessa área e eles têm o valor deles, né? Uma porrada de gente vendendo curso aí de como operar em bolsa e tudo mais, muitas vezes não levando em consideração o perfil das pessoas que compram esses cursos. Então, não que eu seja contra, mas tem que ponderar muita coisa. E foi aí que surgiu. Né? E aí, no ano passado, quando eu saí dessa seguradora, eu falei, cara, agora é a hora de empreender e colocar alguns sonhos no ar. Né? Então, fui fazer joias, que era uma coisa que era meio que uma terapia, e acabou que eu caí num lugar muito bacana. Eu até prestar uma homenagem aqui ao Carlos Casnati, meu querido mestre aí na área de joias, que se tornou também uma profissão. Paralelo a isso, eu continuei fazendo consultoria na parte de previdência privada, previdência complementar, eu prefiro do que previdência privada. Boa. Voltada principalmente para treinar e acompanhar corretores. Então, fazia esse tipo de consultoria. E aí, eu percebi naquela virada de pandemia que as palestras que eu fazia de educação financeira online não funcionava muito. O cara fecha o vídeo dele lá, você não sabe qual que está sendo a reação. E aí, com o nosso amigo Gustavo Passi, nosso mentor aí de podcast, eu transformei a palestra na primeira temporada do Durão. Nossa, que massa. E aí acabamos de finalizar a segunda temporada e agora vamos caminhar para a terceira. Né? Mas sempre voltado a isso. Acho que a grande dor do brasileiro. E são coisas que você vem trazendo e eu falei, cara, como é que pode? Pré-pandemia, o nível de endividamento estava em 60 e poucos % das famílias brasileiras. Na última pesquisa já estava em 77,5%. Das famílias brasileiras estão endividadas. 87% disso é com cartão de crédito. Falei, cara, isso daí não vou conseguir acabar, mas eu acho que é a minha forma de dar uma contribuição para mudar um pouco a realidade do brasileiro. Né? Então, acho que isso é importante. É isso aí que é o Durão. Não tem certo, não tem errado, não tem regras prontas, porque o Niltinho é um, o Ricardo é outro, teus filhos têm uma idade, os meus outra, quem
tem quem é pai de pet, né? Então, por aí vai. Então, lá eu não tenho essa regra. Não tem certo ou errado. Legal. Tem a vontade de sair dessa zona de desconforto, de endividamento, né? E ter uma liberdade financeira. Eu conversei um tempo atrás com desses gurus, né? Uhum. E eu expus minha vida financeira, né, nas minhas dívidas financeiras. E ele assim, mas você tem que sair da sua zona de conforto, porque é cômodo para você utilizar o cheque especial, entrar no limite do cartão e pegar o outro cartão para pagar a dívida. Eu assim, velho, não tô na zona de conforto. Eu falo que eu quero chegar na zona de conforto para ficar tranquilo. Sim, né? É uma zona de desconforto absurda, cara. Exatamente. As pessoas perdem o sono por causa de dinheiro, desistem dos sonhos por causa de dinheiro. Eu acho que isso daí é muito pesado. E a gente sabe que nesse momento que o país passa, e aí eu tento ser apartidário e tudo mais, porque eu quero saber a dor. A dor do brasileiro é essa. Né? E a gente sabe que cartão, cheque especial, consignado acaba compondo a renda de muitos brasileiros. Por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado para trazer regrinhas prontas. Eu sempre falo do meu disco de pizza de gastos, mas ele é totalmente diferente de quem tem 3, 4 filhos novos. Eu tenho 2 com mais idade que já seguem a vida deles praticamente. Né? Não deixam de ser nossos filhinhos. Sim. Sempre, né? Eles vão me matar. E eu acho que isso daí é um cuidado que a gente tem que tomar. Não adianta. Cara. Então, isso me dói também ver alguns educadores financeiros sendo tão rudes com as pessoas que estão passando por isso. Ninguém quer explodir cartão. Não, lógico que não. Perder o humor, perder apetite, render mal na empresa. Isso é um tabu, porque você não vai bater lá no RH e falar assim, pô, sabe, olha, eu não tô batendo meta aqui porque eu tô recebendo muita ligação de cobrança, minha luz vai cortar e eu tô sem cabeça para trabalhar. Ninguém faz isso. Por isso que era a minha preocupação de fazer essas palestras nas empresas, que era justamente cuidar de uma dor silenciosa, né? E é extremamente importante, porque a gente não é criado dentro de uma filosofia que exista a educação financeira. Né? Eu falo isso porque eu sempre vi meus pais sempre apagando fogo, né? Sempre cobrindo ali as dívidas e sempre enforcado e nunca sobrando. Né? E automaticamente eu replico muito dessas coisas. Hoje eu estou endividado, principalmente com cartão de crédito. Hoje eu estou. E eu vejo o quanto tem esse peso, não, mas tem essa influência direta do que eu vivi em relação aos meus pais. Né? E eu estou numa posição hoje que eu preciso mudar essa visão de mundo, porque pode ser muitas aspas, né, ser um comodismo, né, porque eu sei o dinheiro vai cair, vai cobrir o cheque especial, eu vou entrar no cheque especial de novo, mês que vem eu vou cobrir de novo, parcelo o cartão de crédito, em algum momento vai cair as férias, eu pago o cartão de crédito, aí vou ficar legal, aí no mês seguinte já tô no cheque especial, vou usar o cartão, entendeu? Malabarismo total. Às vezes pode parecer que seja cômodo, porque eu sei que tô pagando juros, vou pagar aquilo, mas em algum momento eu vou quitar tudo isso, né? Que eu não vou me perder totalmente, virar uma bola de neve que eu não vou conseguir quitar nunca. Em algum momento eu vou negociar, vou pagar aqui, eu faço isso, sabe? Mas eu estou num momento de vida que eu preciso parar com isso, né? Se eu ganho 2, vou gastar 1.500. Só que... Se der, é maravilha, né? Só que aí junta inflação, preço das coisas, o dia a dia, filhos, imprevistos, né? Lógico, eu quero investir, tenho as previdências complementares para os meus filhos, só que já estourou esses 2 há muito tempo, né? Então, ter essa consciência do que fazer é primordial. Né? E mudar essa mentalidade principalmente para os meus filhos olharem e verem esse exemplo, que quando eles estiverem numa fase de vida em que eles estarão ganhando o seu próprio dinheiro, eu vou
poupar, eu vou investir, eu só tenho isso, né? Ah, chegou a oferta lá do cartão de crédito, ó, do cheque especial, seu limite é esse. Não, isso aqui é em último caso mesmo, né? Porque já deixa lá desbloqueado, porque automaticamente você entra. É muito fácil, né? E aí complica, junta, né? A questão de não ter uma educação financeira nas escolas, não ter uma educação financeira dos pais, né, para poder minimamente encaminhar, você vai se perdendo, né? Eu falo isso para minha realidade, mas tenho quase certeza que muita gente também vivencia isso que eu vivencio hoje, né? E só essa tua visão já é o primeiro passo que você já deu, né? De começar a transformar a tua cabeça e falar, poxa, vamos... Porque os filhos, eles seguem os hábitos financeiros dos pais na sua grande maioria, né? Então, agora eu fico muito feliz de saber que finalmente teremos uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, de ter educação financeira nas escolas. E eu estava conversando uma vez com uma amiga, eu falei assim, a gente também tem que preparar os professores. Eu até falei, cara, eu quero conversar com essa galera, né? Porque teve muita coisa polêmica nesses últimos dias aí que a gente ouviu. Teve. De, pô, a gente sabe a fragilidade financeira do brasileiro. Mas em algum momento a gente tem que parar essa bola de neve. Não pode a gente tem perpetuar. o juros de cartão maior do mundo. Né? Não é uma coisa de 1.000 que você gastou e deixou estourar, vira 5 em 2 anos, vira 150 em 5, 7 anos. Quer dizer, é absurdo. São 300% na sua grande maioria, a média, de um juros de cartão. E a gente nunca pôs no papel. Nunca. Olha, são poucos que perguntam quanto que será que é os juros do meu cartão de crédito, do meu cheque especial. E o pior, até do meu consignado, né? Porque, o consignado você negocia a taxa, né? Então isso está disponível lá no Banco Central, esse ranking. E eu essa semana mesmo estava dando uma olhada, porque teve um aumento aí de taxa de juros, e 2 dos grandes bancos batem mais de 300%. Quer dizer, é nossa culpa? Cara, é uma coisa muito polêmica. Como já me perguntaram, deixa estourar? Quer dizer, não é... Eu acho que assim, são pequenos passos que a gente tem que começar a dar. Primeira coisa, por que as pessoas se endividam? Porque elas não têm controle de gasto, elas fogem disso, e aí é que os educadores financeiros falam que isso é uma zona de conforto. Cara, não é uma zona de desconforto. Sabe por que você não quer tomar pé dos seus gastos e dos seus ganhos? Porque a partir do momento que você toma consciência do que você ganha, do que você gasta, você vai ter que tomar uma atitude. E na grande maioria, eu acho que isso aí é muito psicológico, a gente não... como é que é? Tem aquela frase que falam que é de um técnico aí, mas não é dele não, que é aquela assim, o medo de errar tira a vontade de ganhar. Vencer. Quer dizer, então, o medo de se frustrar, de se envergonhar de não conseguir ter um resultado, quer dizer, você já sai perdendo. Você já deixa para lá. Isso não é zona de conforto, né? Então, assim, é o primeiro passo, acho que é o mais importante. Se você não muda essa consciência, o resto não vai. A segunda coisa, que é papo de pai, né? É não conseguir dizer não para a família. Sabe aquela coisa, eu não tive, eu quero dar. Né? Ou então eu estou suprindo a minha ausência, dando alguma coisa, porque eu estou lá na rua batalhando não sei quantas horas por dia. Quer dizer, então, o ambiente que é onde a gente deveria começar essa conversa toda é o tabu, né? O tabu de não falar de dinheiro dentro de casa, de não compartilhar algumas informações. Assim, não, eu não posso mostrar fragilidade para os meus filhos, né? Eu vou me manter forte. Aí é aquilo... A molecada quer um tênis, né? Aquele garoto fala assim, lançou aquele tênis bacana e tudo mais. A filha que às vezes quer uma mochila, minha amiguinha tem.
E a gente fala assim, pô, cara, será que eles não merecem? E essa dificuldade de falar não dentro de casa, ela acaba atrapalhando tudo. Outra coisa que é importante é a aversão à mudança. Foi muito disso que eu falei, né? Que é a zona de desconforto, né? De ter medo de errar, né? Então isso daí complica. Não ter metas, não ter objetivos, por falta de clareza mesmo, por falta dessa educação financeira. E uma outra coisa que eu acho que pega muito, principalmente agora, isso sempre teve, né? Mas na verdade acho que isso potencializou um pouquinho mais com redes sociais e tudo mais, que é aquela coisa de status, né? De manter, querer pertencer a um grupo, querer, poxa, e aí as redes sociais elas nos ajudam muito nessa parte de comunicação e expandir as nossas conversas. Mas você vê o índice, às vezes, de frustração, principalmente do jovem, acho que todas as faixas, né? Você vê a galera famosinha em Dubai, Maldivas, né? Paris, Nova York. Eu falo assim, cara, eu não consegui ir para Santos, velho, como é que faz? Né? E isso frustra, porque parece que é uma coisa muito fácil. Você fala assim, como que eu não conquistei isso? Né? E a gente não sabe o que tem por trás disso tudo. Né? Então, essa questão do status, antes era muito de, puta, pra galera da igreja, galera do centro, galera do trabalho. Não posso parecer que não tá legal. Né? Então, se sentir pertencendo a algum grupo acaba fazendo estrago. E agora eu tô com 56 anos, né, velho? Então eu vi muito disso daí que a gente acaba querendo parecer legal pra gente que não tá nem aí com você. Exatamente. Né? Então, voltar os olhos pra família, voltar os olhos pra quem segue contigo nessa quem realmente importa, né? Que é o que importa. Né? Mas assim, isso também é experiência, o tempo que vão fazer, né? E uma coisa que você falou que é fato. Estava conversando com a minha esposa ontem, a gente falou exatamente dessa forma, mas em relação a umas atitudes do passado, em que eu gastava dinheiro, um dinheiro que eu não tinha para agradar pessoas que não gostavam de mim, para lugares que não fazia o mínimo sentido, só por causa do status. Não é nem o status, lógico, N status, né? O status ali de estar num grupo de pessoas, ou estar num lugar legal, ou estar consumindo aquela comida, ou aquela bebida que você não consome no dia a dia. Bacana, né? Como sabe? Assim você não tá aí, né? E é real isso, né? O quanto a gente se deixa influenciar pelo que a gente vê. E quanto tem pessoas que estão fazendo isso para influenciar outras pessoas, mas não estão fazendo o básico para elas, né? Tem até um vídeo que eu recebi esses dias, que tá numa mesa de bar, os amigos, aí tá lá assim, qual celular que você tem? Ah, eu tenho o iPhone 11, e você? Tem o iPhone 12? E você? Ah, eu comprei o 13 Pro Max, não sei o que. Legal, qual carro você tem? Não, eu tô de Uber. Tá, e você? Tô de ônibus. E você? Tô de metrô. Pô, e aí, são valores, cara. Entendeu? A gente não sabe até onde você consegue mudar a régua disso, né? Isso é e a questão é telefone, não celular. Né? Lógico, não entrando no quesito se vale, não vale. Tem o endividado por necessidade, né? Pra comer, mas também a gente tem muito. A gente vem numa geração de consumo, né? A gente foi programado para consumir. Cara, eu estudei marketing, você imagina. Aí eu falei. Aí você aprende a vender, cara, agora tem que... Você é muito, eu não vou nem falar o palavrão aqui, você é muito, né, como que é isso? Eu falei assim, ó. Quem sabe fazer, sabe desfazer, né? Então, eu trouxe esse pro lado, né, bacana aí da força. É bom que você sabe o caminho, né? Você sabe ir, sabe voltar, né? O mais importante é isso. E ter alguém de dentro para poder passar isso é extraordinário, porque a gente, como você falou, né, pessoas que vendem cursos e não estão nem aí com a pessoa em si, só quer pelo dinheiro. Né? Às vezes a pessoa vai pagar um curso lá R$300, isso chutando baixo, para aprender a operar no... Não, vamos vender um curso, então, pelo menos para a pessoa entender como que funciona uma educação financeira, a saúde financeira, entender o que são juros, para você negociar com o seu gerente do banco, né? Porque você vai conversar com o gerente, beleza, ó, a taxa de juros é essa.
mas não entendo bolhufas, o que isso representa no montante em X tempo. Ah, mas é 3%? Ah, 3% é pouco. Mas 3%... É uma parcelinha de X, em né? 96 parcelas? Daí você soma tudo, você fala, cara, como que é isso, né? E o consumo ficou muito fácil na época de pandemia, né? Ela trouxe isso também. Antes, para você consumir, que você fazia na sua grande maioria? Você saía de casa, ia para um shopping. Uma vez eu vi uma dessas pesquisas nessa época de marketing que mais de 75% das pessoas que você vê andando com sacolinhas andando com sacolinhas no shopping, compraram por impulso. Eles não tinham programado essa compra, né? E aí, o que acontece? Vem pandemia e aí você não precisa sair. Você não podia sair. E o consumo veio para tua mão pelo teu celular. Sim. Né? E aquilo lá, hoje eu mereço uma comidinha diferente, né? E aí, tome aplicativo. Mas nossa, isso aqui vem, né? Olha esse aplicativo, tem umas coisinhas baratas aqui de compra. Então, ficou muito fácil. E aí, do outro lado, você tem o crédito fácil. Porque às vezes você não tem uma análise muito criteriosa para liberar crédito. E os caras querem mais é que história, na sua grande maioria. Desculpa ser polêmico aqui. Não é polêmica, não. A gente vê o quanto a estrutura é para isso. Né? O quanto a sociedade é moldada para que o povo não tenha educação, de forma geral, não tenha educação, que fique submisso a um sistema. Você vê que é dessa forma. Galera, né? Você estoura o cartão de crédito, automaticamente já chega uma mensagem no aplicativo do banco liberando um crédito para você pagar o cartão de crédito. E aí o que seria um valor X, você já toma uma dívida do total, não levando em consideração aquele juro abusivo que já estava embutido. Então, esse é um alerta. Às vezes me falam assim, eu deixo estourar. Assim, cara, se você ganhar 3 e tá com 30, tem 5 cartões no bolso, não sei, é difícil falar, mas você não é educador financeiro, você tem que orientar. O primeiro passo é aquele que eu te falei. Se você não parar para ver quanto você ganha e quanto você gasta, começar, vamos fazer uma planilha master, não dificulta isso. Eu estava brincando hoje mesmo com uma menina que trabalha lá conosco, que ela falou assim, eu ponho uma planilha. Eu falei assim, cara, eu não vou chegar em casa, depois de um dia de trabalho, abrir um computador, abrir uma planilha de Excel toda bonitinha, colorida, para lançar meus gastos. Eu vou fazer isso uma vez por semana. Cara, eu não sei quanto que eu comi, o que eu comi ontem, quanto mais todos os meus gastos, e os pequenos gastos fazem uma diferença, às vezes, absurda. Né? Então, é o que eu sempre falo, compra um caderno, deixa em cima da mesa, conversa com quem compartilha com você dessa caminhada de vida, né? Sejam filhos, companheiro, Deus, quem se quiser. Né? Põe ali, põe no lugar visível, chegou, anota tudo. Sabe por quê? Porque isso vai criando, no mínimo, uma consciência de falar assim, putz, isso aqui eu vou ter que lançar lá. Né? Porque tem muito dessa infidelidade financeira também. Eu ganhei um dinheirinho aqui, esse eu vou esconder. Né? Esse aqui eu vou gastar para mim. Né? Então, isso também causa problemas. Né? Traz consequências, né? E se você começa a criar uma rotina dentro de casa, ela é super positiva. Eu até brinco, faça um momento de conversa, né? Com quem divide essa conta com você. Faz a semana da pizza, né? O dia da pizza, de 15 em 15 dias. Eu gosto de consumir também, tem que ter um consumo consciente, ele tem que existir, tem que movimentar a economia. Não pode tacar pedra, mas né? Consumo. Não, tem que consumir, claro, sim. Tem que virar, você tem que vender, você tem que comprar, sem dúvida, né? Mas não num grau de forma louco, consciente, né? Mas assim, poxa, cria pequenos momentos, né? E até se você for falar um pouquinho dessa relação de pai e filhos, eu acho que é isso, é formar momentos que criem novas realidades, para a gente conseguir sair um pouco dessa
dessa idade da pedra, né? De sair só caçar, comer e dormir, né? Então... Bom, você falou que o Durão surgiu há pouco tempo, né? Sim. Mas você tem todo um discernimento em relação à educação financeira. São esses, no mínimo, Não esses tão, últimos 20 não tão anos, profundamente né? assim, mas você tem uma noção do que muitas pessoas têm. Uhum. E como foi criar seus filhos? Você utilizava desses conhecimentos, mostrava, ó, papai ganha X, bom, não pode isso, ó, esse brinquedo não pode hoje, mas no seu aniversário talvez. Como que era? Cara, essa relação de amor e ódio com o dinheiro, eu passei muito por ela. Sabe, eu até falei assim, cara, eu vou falar com o Nilton, deixa eu pensar um pouco em algumas situações. E uma coisa que eu acho bacana, por exemplo, eu nunca me vi com os meus filhos em algum lugar, esperneando ou gritando que queria uma coisa assim ou outra. Eu nunca encostei a mão nos meus filhos. Eu sempre, desde sempre, para mim, é importante que haja um diálogo. E foi assim também, né, com os meus pais, não é? E acho que assim, a gente vai aprendendo, talvez coisas que a gente não gosta a gente tenta mudar. Hoje eu olho assim, eu falo assim, cara, eu tô fazendo coisas igual ao meu pai, minha mãe. Quer dizer, mas tem muito dessas coisas. Então, não teve muito aquela coisa de videogame. Eles brincavam muito na rua, quer dizer, então eles vivenciaram uma infância que para mim era a infância normal. Né, jogar bola, andar de skate, fazer aquela coisa toda. E acho que eu sou muito grato a isso. Agora, se me falar assim, qual que foi a receita de pão para isso? Cara, eu não sei. Foi muita conversa. E tinha coisas que eu não vou falar para você. Ah, não, ensinei direitinho, dava uma mesada e aí ensinava como que é o dinheirinho, né, Tati, Léo, para gastar. Não, a gente teve descontroles. Passei nos perrengues também, transição de carreira, às vezes um monte de coisa. Mas eu acho que acabou sendo uma coisa até que suave, né? Mas tinham limites. Mas eles acabaram, talvez que naturalmente, entendendo isso. E às vezes não dava mesmo, cara. Não tem o que fazer. Hoje... você tem aí uma abertura de crédito grande. De repente, na época minha, não tinha. Então, eu não culpo quem às vezes não dá limite. Mas vai ter uma consequência. Às vezes, o que a gente decide fazer no curto prazo é mais confortável. Mas isso não quer dizer que não esteja criando um desconforto para o futuro. Então, hoje eu falo muito com eles disso, até por conta do que eu tenho que preparar aqui de material e tudo mais. Os alertas eu dou, mas eles estão livres para tomar a decisão deles. Né? Mas quando eram pequenos, eles eram calmos quanto a isso. Eu acho que Sandra e Ricardo, o casal conseguiu deixar Tatiana e Leonardo não tão consumidores absurdos. Eu também, tinha dia que eu falava assim, cara, eu não vou, nós vamos no shopping, eu não vou. Não, eu me conheço. Hoje eu estou naquele momento que se eu for, eu vou gastar, então não vou. Era muito mais confortável ir, uma delícia, né? Mas e depois a ressaca disso, né? Como é que fica? Mas eles foram bem, cara. Foi uma caminhada até que tranquila. Porque é aquela história, né? O prazer é imediato, só que a consequência é futura. É futuro, você não está visualizando. A mesma coisa, fazer uma analogia bem tosca, mas que serve de forma bem certeira. Você comer salada, você sabe que o prazer vai ser baixo, mas a consequência disso a longo prazo vai ser bom. Né? Ou comer um chocolate, ou comer um pratão de... aquela pizza gostosa que eu gosto. Né? A pizza sim, mas todos os dias. Né? O prazer vai ser imediato todos os dias, mas a consequência, ao decorrer do tempo, a sua saúde vai penalizar, essa conta vai chegar. Uma coisa que você falou que me remeteu na minha pré-adolescência.
Eu lembro que teve a crise de 98. Sim. Meu irmão caçula tinha 4 anos. E eu tava com 4, eu tinha 15 anos. Tava com 15 anos. Eu lembro que teve aquela crise, meu pai estava desempregado, minha mãe também, o negócio estava em casa, estava tomando um caminho meio bem estranho. E a gente nunca teve dinheiro, nunca foi assim, nossa, temos dinheiro, vamos... A gente pagava as contas, mas demorou um pouquinho para entender qual era o custo de tudo isso, né? Mas a gente nunca passou fome, sempre tinha comida, sempre tinha bolacha, fazia compra, tinha bolacha, tinha iogurte. Eu lembro que naquela época, o meu irmão gostava de um iogurte que vinha num saquinho pequenininho. E só tomava aquele iogurte. Eu lembro que não faltou iogurte, mas eu percebia que os pratos de comida dos meus pais estavam cada vez menores. Cara, olha a doação, né? Aí eu percebi, hoje não tem tempo ruim para comida, né? Se você falar assim, Niltinho, vamos experimentar uma comida aqui da Ucrânia. Puta, vamos lá. Vamos comer um sarapatel. Tá, vamos. Não tem tempo ruim, né? Porque a gente não passou fome, mas eu via que meus pais estavam cada vez comendo menos para sobrar dinheiro, ou pelo menos para não faltar, para dar o iogurte do meu irmão, a bolacha recheada, o pão. Então eu percebi isso. Opa, então ali foi um divisor de águas para mim. Né? Então hoje eu não tenho frescura com comida. Né? Também não julgo quem tenha. Mas tem gente assim, não come isso aqui. Você já passou fome, irmão? Já faltou? Né? Porque a partir do momento que falta, isso porque não faltou para mim, mas a partir do momento que você vê que está começando uma escassez, você não vai ter direito de escolha, você vai ter o que tem do dia, sabe? Então não tinha para onde correr. As pessoas não precisam passar por isso para entender a consequência. Só que eu ainda não, eu sei o que eu preciso mudar, só que ainda não consegui mudar. Só que não basta ter só a vontade, né? Você tem que colocar em prática, né? E você falou do caderno. Nesses quase 40 anos de vida, eu conheci uma única pessoa que anotava esses gastos. Era um rapaz da faculdade, ele tinha um bloquinho, comia um lanche. Tá, puta. Falei assim, vai fazer diferença. E demorou um pouquinho para eu entender. Né? Isso porque eu pagava minha faculdade, pagava minha comida, pagava meu lanche. Você sabia o valor das coisas? Sabia o valor das coisas. Né? E depois, assim, eu que era besta. ele tava certo. A gente não teve, né? É muito por exemplo. Só que é o seguinte, também não vou criticar quem não faz, não vou criticar quem faz. O importante é que todo mundo tem esse discernimento que cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, para ele tinha uma vivência diferente da minha. Né? Talvez aquele salgado de 1,50 na época faria uma falta diferença no final do mês. Né? Então, cada um tem que saber onde o calo aperta e mais do que tudo, entender como essa roda funciona para poder não deixar virar uma bola de neve. Né? Lógico, não vamos penalizar o consumismo, porque existem pessoas trabalhando para produzir aquele bem, aquele serviço, aquele produto, aquele alimento para a gente consumir. Só que tem que ser de forma consciente, né? A gente está seguindo um caminho aqui, Durão, que é extremamente importante, porque creio que com a pandemia acentuou muito, né? Como você falou, das pessoas utilizando da reserva financeira. Tá legal. Quem tinha, né? Quem tem reserva financeira para usar, ótimo. E quem não tem, sabe? Na pandemia eu vi que eu já tinha medo, né, de faltar para os meus filhos, para minha família, só que na pandemia esse medo acentuou, né? E se essa bosta me pega? E se eu for? Né? Cara, as pessoas viram que não eram Mulher Maravilha e Super-Homem, né? Entendeu? E eu trabalho com seguro de vida também, então a conscientização veio pela dor, né? E quantas pessoas eu vi que correram um risco absurdo por não ter, às vezes, uma coisa que é tão barato para um orçamento, porque às vezes a gente fala de seguro, eu falo um pouquinho disso até com amor, porque quando você fala de seguro, às vezes você fala de um seguro de carro, aquelas coisas todas, e às vezes um seguro de vida custa R$30, custa R$40, pode pesar no orçamento de alguém,
mas na sua grande maioria não. E isso pode aliviar muito a dor de quem fica. E a pandemia foi uma coisa totalmente fora da curva, né? Mas desculpa aí te Sim, cortar. não, totalmente. O ano passado eu fiz um seguro, na verdade um seguro de proteção financeira, que tem sim a parte do seguro de vida, porque pesou em mim, né? Se eu faltar. Aí, ó a cabeça. Se eu vir a faltar, minha família vai ter que se virar para pelo menos ter condições de pagar Pôr o carro no eixo de novo. o pós-Niltinho, Uhum. né? Então, a primeira coisa que vai acontecer, vai ter que vender o carro. Tá, mas o carro não tá quitado. E aí? E aí? O carro não é nem nosso. É só Vai uma vender o carro. fatiazinha, né? Se sobrar um troquinho, beleza. E se não sobrar? Né? Isso vai manter por quanto tempo minha família, meus filhos? Aí eu fiz esse seguro. Um valor relativamente baixo, né? Mas pensando justamente no após, né? Porque se acontece alguma coisa comigo, vai vender o carro, mas o carro não é nem nosso. Então, tô me apertando aqui, mas se acontece alguma coisa comigo, vai precisar do carro ainda, Sim. né? Até mais, às vezes, né? Entendeu? Então, minha família vai ter que se livrar de um bem que não é nem nosso, para pagar um fogo imediato que no próximo mês já tá pegando fogo novamente, né? Então eu vi a necessidade de ter esse seguro para ter essa cobertura, né, em caso de falecimento e também de tirar o preconceito do seguro de vida, porque eu tinha esse preconceito do seguro de vida, pô, tô trazendo a morte pra perto de mim. Não fala disso que dá azar. Cara, você não anda com step no teu carro? Exatamente. E atrai o pneu furado por causa disso? Não é, cara. Pelo amor de Deus, não dá. E outra, né, tem coberturas e coberturas. Sim, né? tem muitas coberturas em vida também. Exatamente. Às vezes uma doença grave, alguma coisa assim. A parte de funeral, que às vezes no produto que você compra não custa R$1 por mês. Não custa R$1 por mês. E quantas pessoas tiveram não conseguiram se despedir dos seus familiares no momento, principalmente no auge da pandemia. Sim, sim. Então, que bom que você teve essa consciência. Né? Ou pessoas que tiveram que se desfazer de bens para poder pagar um caixão. Sim. Sabe? Aí tem que vender um carro para comprar um caixão. Cara, que coisa maluca. Família, sabe? Não tem aonde enterrar. Sim. E às vezes um seguro desse, eu até falo, desculpa, até não sei imagina. se sai um pouco, mas você tem até um aluguel, tá embutido no teu funeral um aluguel de jazigo por pelo menos 3 anos. Você tem 3 anos para pensar o que vai fazer, né? Com o Ricardinho lá que virou presunto. Entendeu? Então é isso, cara. E tem as coberturas em vida, em relação à doença, em relação a você se ausentar do trabalho, Sim. tem diária de hospital, e sem contar que o plano que eu fiz, ele serve como uma previdência. Então, depois de X tempo, eu posso resgatar esse dinheiro com juros. Lógico, mas Nitinho, você está pensando, por que não? Em algum momento eu posso reaver esse dinheiro que eu investi, né, nesse período de vida. Ah, mas existem outras aplicações que rendem mais. Sim, mas para mim, esse modelo, ele garante isso, isso e isso. Uma outra aplicação poderia render mais, só que eu teria que utilizar isso para isso, isso, isso também. Só que qual é mais vantajoso, sabe? Então, ter essa consciência de entender, e acima de tudo, no meu caso, se despir desse preconceito de seguro de vida, Sim, né? Já é algo muito bacana. Mas para as pessoas que estão endividadas, né? Então vamos traçar uma linha de raciocínio, né? Que eu quero ouvir de você, né? Aproveitar o seu conhecimento para nos dar uma aula aqui. Para quem já está endividado, o que precisa fazer, por onde começar para poder se livrar, para tentar chegar no 0 a 0? Cara, são passos. E aquilo pode servir para uns, para outros não. Sim, por isso que eu falei. O primeiro passo, não adianta, a gente já falou aqui e eu vou repetir, é tomar conhecimento do que você ganha e do que você gasta. Encarar os fatos. Você tem que estancar o sangue da ferida e falar, pera,
É o desconforto. Então, esse desconforto me leva ao quê? A tomar uma atitude. Listar geralmente... Esquece medo de se envergonhar. Que nem você quer fazer um regime, né? Você vai fazer aquele regiminho, você passa uma semana ou outra lá, de repente te pegam comendo uma coxinha. Fala, tá vendo? Você para de fumar, de repente você pega um cigarrinho escondido. Olha aí, eu vou ser de novo. E isso com dinheiro também. Então esquece esse preconceito, esquece esse medo de errar. O resultado disso é muito positivo e vai te trazer... Porque não é só grana, é ter paz, é ter gratidão do resultado, sabe? É trazer felicidade. Não é só dinheiro. Dinheiro compra felicidade, compra... Não, mas ajuda pra caramba. Então tem isso. Aquela pessoa ali tá com grana, né? O que ele fez de errado? Então a gente tem muito preconceito com dinheiro. Então esquece. Primeira coisa é estancar o sangue. Tampa a ferida e falar assim, da onde tá vazando isso daí? Onde esse balde tá furado? E vai ter que pôr no papel. Você vai ver o absurdo que é coisa que às vezes você nem imagina. Então esse é o primeiro passo. Segundo, ele não é a batalha de uma pessoa só. Você tem que compartilhar com aquelas pessoas que você divide o seu dia a dia, de que vocês vão ter que tomar uma atitude de fazer alguma coisa. E que não é pessoal. Não é chegar para você, Nilton, nós vamos ter que ver nossas contas e tudo mais. Você não gosta de mim. Ama, por isso que eu estou fazendo. Quer dizer, então, é uma batalha que tem que ser compartilhada em busca de um ideal X. Então, o que a gente quer? Onde eu estou? Quando eu olho aqui, o que eu estou fazendo agora vai me representar o que lá na frente? Um buraco absurdo, né, financeiro? Ou eu consigo ter um equilíbrio e respirar? Né? Então, fala assim, mas tem técnicas, cara, é o passo a passo e é muito isso, anota. A decisão financeira ela é diária e são pequenas decisões. Eu já ouvi muito, você não vai ficar mais rico ou mais pobre se você economizar no cafezinho. Tá, mas em vez daquele expresso de R$8, daquele cappuccino de 15 que você está gastando, tenta equilibrar se isso daí está fazendo falta. Se olhar, né, ser sincero consigo mesmo e falar assim, como sou eu como consumidor? Né? Sou aquela pessoa que é papum, viu, gostou, eu mereço e acabou, saio gastando. Sou aquela pessoa que fala assim, sempre deu certo, a gente dá um jeito, né, que é mais ponderada. Ou eu sou uma pessoa mais consciente, falar assim, não, esse eu vou guardar o dinheiro e vou comprar. Muito difícil a gente ser um desses três. Então você anda por eles, e é isso. Né? É olhar com cuidado. Uma vez eu falei assim, olha, se você tiver 5 cartões, corta 4. Aí falaram assim, não pode ser assim, né? Que radicalismo. Mas se você não consegue, não adianta você ir lá negociar um cartão e ter outros 4 explodindo. Você está se enganando. Então, mas também é aquilo, não tem certo ou errado. Eu não posso chegar e falar, nossa, você está confortável nessa situação. Não é confortável. E esse crédito, muitas vezes, ele foi gerado de uma maneira incorreta. Por exemplo, se você ganhar lá R$5.000, você vai no teu banco, o cara te dá 3.000 de crédito. Aí você tem aquele banco virtual que tem né, o cartãozinho bonitinho, colorido, você queria ter um desse. Vai lá, analisa teus R$5.000 de renda, te dá mais 3. Né? Aí você vai naquela loja de roupa bacana e tudo mais, fala, olha, aqui se você comprar pelo nosso cartão, né, você tem um desconto que vai ser bacana para você. Aí você fala assim, opa, vou usar só aqui. Aí você usa aqui, não sei aonde, tudo mais, quer dizer, aí ele te dá mais 3.000. Você ganha 5, você já está com 9. Né? Aí você vai, vamos fazer uma reforminha em casa, vai na loja de material de construção, o cara também te dá mais um cartão, porque você tem desconto lá naquela loja. Quanto que ficou? 12. Você ganha 5. Né? Aí isso vai indo. Quando você vê, aí o pessoal fala assim, não, tem que usar o cartão bem, porque ele te dá milhagem.
Cara, o cara não viaja pra fora, não tem dinheiro. Como assim, milhagem? Não vou... É a mesma coisa, você tá devendo 30 pau pro cartão e quer saber como é que investe em criptomoeda. Que, aliás, deu uma torrada geral agora aqui no mercado, é esse efeito manada que acontece. Isso aqui é legal, não posso ficar de fora. E você acaba entrando, às vezes, numa coisa que é fora do teu perfil. Então, assim, hoje é essa realidade. Você vê as pessoas com 4, 5 cartões. Por isso que eu falei corta. Se é uma coisa que você está comprando fralda e comida, não corta. Vamos ver o que vai dar. Mas são esses passos. Não é uma coisa para ser feita sozinha, tem que ser compartilhada. Você, como pai, vai sentar e vai começar a preparar essa galera. No banco imobiliário, lá quando a gente jogava, você sabia que você comprasse aquela casinha ali, que você ia gastar todo o teu dinheiro, se você caísse na casa do teu irmão, que naquele momento era meio que teu inimigo, né? Ali, você ia ter que pagar. Você ia ter que hipotecar a casinha, para quem conhece o banco imobiliário lá, para poder pagar uma dívida que caiu na casa errada, porque o dadinho te jogou lá naquele lugar. Aquilo não era sorte ou azar. Não. Era começar a ter um conceito de falar até onde eu posso gastar. Né? Então, são esses pequenos passos. Né? Então, assim, olhar juros de cartão, saber que é muito fácil. Hoje, qualquer lugar que você vai de repente passar o crédito, você quer parcelar em quantas? Pensa bem, que aqueles 300 em 10 vezes vira 30. E aí quando você vê, os outros 500 viram 50. E quando você vê, você já está tomando muito mais... porque o endividado não é só aquele cara que já está inadimplente, está com o nome encerrado, como eles falam assim, nome sujo, que eu acho horrível isso, mas tudo bem. É aquela pessoa que fala assim, olha, eu estou, né, devedor de quê? Eu tenho a conta de água, de luz, eu tenho as minhas compras de mercado do mês, quem sabe mais ou menos como é que tá. Hoje eu tenho uma coisa que veio para cá, que há 3 anos atrás, pré-pandemia, eu tinha que explicar nas palestras que era inflação. Né? E hoje estamos porque vivendo. Eu vi, meu pai não investia dinheiro. Qual que era o investimento dele? Era pegar o salário dele e sair correndo para comprar arroz, feijão, óleo, papel higiênico, as coisas do dia a dia, porque aumentava um absurdo, muito mais do que é hoje. Mas hoje a gente sente isso na pele. Então hoje eu não preciso, infelizmente, explicar mais o que é inflação. E isso acaba elevando o custo nosso do dia a dia. Né? Então, tudo começa entre colocar no papel. Não dá para sair disso. Se tem alguma outra forma mais bacana, eu compro o curso da pessoa que vai ensinar e vou ensinar diferente aqui depois. Né? Então, é criar novos hábitos. É o que você falou da salada. A salada vai te deixar legal. Eu sou um taurino que adora comer, não adianta. Mas até eu vejo meus limites. Pô, se eu fizer muito disso aqui, né, não dá para comer hambúrguer, pizza todo dia. Né? Então, fazer a coisa assim, criar novos hábitos financeiros, né? E o que eu acho que é principal, comemorar as vitórias. Ou saber qual que é o limite, saber qual que é o teu limite, e se precisar dar 3 passos para trás, sem vergonha nenhuma. Eu vou fazer a meia-culpa em relação à minha realidade, em relação à minha família. O custo da casa, né, eu banco com toda a satisfação, só que vem muito do lado, sim, machista, né? De eu pago as contas, né? Só que eu vou, né? Já deixo aqui o compromisso para com a minha esposa a gente fazer essa tarefa de casa, de listar tudo, ver realmente os gastos que estão sendo supérfluos, os que não estão, o que dá para negociar, o que não é negociável, ver quando a fonte de entrada, que geralmente é uma só, né? Que é o salário,
para muitas pessoas, às vezes nem o salário é o bico, é o dia a dia. Ver quanto que entra, ver quanto que sai, ver o que dá para a gente minimizar, ver o que não dá para minimizar, ver o que dá para cortar, né? Então já deixo esse compromisso. Olha, tá registrado, né? E sabe o que é legal? De repente, você fez as tuas contas lá e fala assim, cara, não dá para cortar de lugar nenhum. Vamos buscar, de repente, opções alternativas de ganho. Sim. Né? Então, pô, isso é banalizar a questão? Não é. Não. Se você já trabalha 12 horas, é humanamente impossível você tomar mais alguma coisa. Mas você pega, por exemplo, o mercado de pet, se consumiu 60 e tantos bilhões ano passado. Quer dizer, ajuda a cuidar do cachorro, do vizinho que vai viajar, né? Dar comida pro gato nas horas vagas, levar para passear. Ah, o motorista de aplicativo não está aguentando hoje por conta de gasolina. Vamos buscar outras alternativas. Tem alguma coisa que você gosta de fazer, né? Pintar um paninho, fazer qualquer coisa que te ajude a gerar um pouco de renda. E aí que é legal essa interação em casa, de ver se vocês conseguem buscar alternativas que podem ajudar a aumentar os ganhos. Sim. Né? Porque se os gastos não dá para ser cortado, não era supérfluo, não é consumismo puro, mas tem muito. Tem muita gente que ainda é essa questão de consumo, não tem jeito. Isso é fato, né? Eu vou até deixar um recado aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? A gente tem o podcast hoje, é um sonho sendo realizado, né? Tem como grande mentor e guru o Gustavo Passe, que é o cara que nos dá essa motivação para a gente colocar para fora o nosso sonho, né? E tá conversando com você, pessoas que têm a agregar, é incrível. Então, eu convido você a conhecer nosso sistema de financiamento coletivo, né, no Apoia-se, apoia.c/Papo de Pai Podcast. Lá você tem maneiras de como você pode nos apoiar, ajudar a manter esse podcast no ar, nos ajudar a custear todo esse sonho, que não é barato, tem investimento, tem tempo. Então, trazer, o cachê do Durão é caro. Então, manter tudo isso eu chego lá. Precisa do seu apoio. Então, você que está nos assistindo no YouTube, nos ouvindo no Spotify, entra lá, assim que terminar esse episódio, por favor. Entra lá no apoia.c/Papo de Pai Podcast e nos ajude a apoiar esse nosso sonho. E nós temos um apoiador master aqui, né? Então, a princípio, queria deixar um oferecimento do nosso apoiador, que é o Amor em Pote, geleias e doces artesanais, que é lá de São Sebastião, mas quiçá vamos chegar ao Brasil todo. Então essa é uma pequena oferta. Cara, até quebrou aqui, agora eu vou parar de gravar aqui. Quiser abrir, fica à vontade, porque esse aqui eu vou curtir depois. Não vou esconder, eu vou dividir, vai em casa. Maravilha. Mas lindo, obrigado. Ia chegar num ponto que vai de encontro ao nosso essa lembrança, né? Que temos que comemorar as vitórias também, né? Então a gente não pode se negligenciar de comemorar essas vitórias, lógico. Em vez de fazer um banquete de pizza, né, como falei anteriormente, né, entre comer salada e comer um doce. Às vezes o doce vai amenizar aquele momento, né? Então, só para fazer o gancho. E aí, voltando um pouco até, isso aqui é legal, porque sempre me remete um pouco... Eu gosto muito dessas memórias, eu falo que são memórias gustativas, né? Sim. Porque eu vejo, assim, uma coisa que sempre foi muito bacana em família, que a gente se reunir para sentar, para comer, para conversar. Eu falei que devia fazer um podcast só das besteiras que a gente fala. Desses encontros. Que é um pouco também das reuniões que a gente tinha, a Sandra na família dela, eu na minha, quando a gente começou a namorar e tudo mais, dos almoços de domingo, né? Então, tinha sempre aquele sambinha de fundo, aquela coisa toda. E hoje é uma coisa muito grata a gente sentar na mesa e conversar, né?
claro que temos nossos perrengues, mas é sempre muito legal essa coisa volta à mesa. E às vezes isso te custa muito menos do que sair numa balada e tudo mais. Mas é muito prazeroso pra gente estar junto. Às vezes até para sentar para jogar tranca, sabe? E ver um filme na Netflix. Então, eu acho que isso daí também fica a dica de mudança de hábito. Às vezes, para quem não teve essa oportunidade, eu, graças a Deus, tive isso dos meus pais, né? E sou muito grato por isso. E consegui passar conseguimos, né? Passar para os nossos filhos, né? Então, é muito legal. Às vezes a gente mesmo faz as nossas pizzas, né? Então, que já é outro ritual, né? Pega a massa aqui, coisa ali, o que nós vamos fazer? Quer dizer, então, isso é muito à volta da mesa. E isso é uma coisa que, como pai, ficou muito registrado. Isso fica no meu coração também, né? Acho que isso é legal. Em casa, eu e as crianças também, a gente faz pizza. É um momento de interação muito, muito marcante na nossa história, né? Na história. Eles não vão lembrar nem que comeram pizza, mas vão lembrar da sensação que foi despertada ali naquele momento em que estão com quantos anos, a média? O mais velho tem 6, aí tem os gêmeos de 4 e a caçulinha de 3 anos. Então, o Arthur 6 anos, Heitor e Gael 4 e Helena 3. Ó, falando aqui com quem tem um com 24 e ela com 28, cara, eles muitas vezes você fala assim, eles não ouviram essa bronca, vai. Eles entenderam sim, que às vezes você vê sem querer falando, e isso daí vai ficar registrado para eles sim, você pode ter certeza. Esses momentos vão aparecer em algum jeito na cabeça deles. Eu concordo com você. E bom, levando em consideração que fizemos o dever de casa, estamos no processo de sanar as dívidas, ou até sanar toda essa... Ficou no 0 a 0. E agora, como as dicas para poder poupar, né? Para não voltar a cometer os erros antigos e acabar se endividando novamente de forma tão inapropriada ou até imatura. Certo. É aquela coisa. O pessoal geralmente está acostumado a fazer assim, né? Quando começa isso daí, falar assim, eu gasto, o que sobrar eu guardo. Quando deveria ser o inverso. Eu guardo, poupo, né? E o que sobrar eu gasto. Então essa mudança de olhar, ela tem que acontecer. Esse daí, para quem está saindo, já saiu do endividamento, legal, zerou, vamos embora agora para começar. A primeira coisa que você tem que fazer, a gente viu muito isso por conta de pandemia, é começar a formar uma reserva de emergência. E geralmente o mais normal é que nas reservas de emergência você busque investimentos mais conservadores. A grande maioria, e são trilhões aí, dos brasileiros guardam dinheiro em poupança. E aí fica aquela polêmica de novo. Educador de financeiro fala, você é burro, isso aqui não é... Cara, eu sei que poupança não é uma coisa legal para se guardar dinheiro. Não é sequer um investimento. Mas pensa o seguinte, o custo do aprendizado, de buscar outras coisas, então você vai ter que sair, aí nesse próximo passo começa tudo de novo, só que é um novo jogo, né? Tipo Mario Bros, você vai para a fase seguinte. E existe um custo do aprendizado. E você vê, muita gente que entrou em criptomoedas aí e que não tinha esse perfil. E está desesperado agora. Mesma coisa com bolsa. De repente você via aquele cara falando lá no jornal, a bolsa subiu, fala, oba, vou comprar. E a hora que começa a descer. Você falou de 98 a gente teve um pau absurdo. Né? E as coisas agora estão muito tensas. Né? O mercado, de um modo geral, no mundo todo, ele está azedo. Então, quer começar? Entenda a primeira coisa, que é entender qual que é o teu perfil de investidor. E geralmente a gente dá o primeiro passo não como uma pessoa arrojada que já sai fazendo um monte de coisa diferente. É difícil não entrar numa promessa fácil. Então, assim, você não vai do 1.000 a 1 milhão em 6 meses, velho.
A não ser que você ganhou um carro de 500 mil reais do seu pai, da sua mãe, você vende e começa a investir e fala assim, nossa, cara, eu sou um cara que deu certo na bolsa, porque eu tenho 1 milhão em 6 meses. Claro, você começou com um carro de meio milhão. Pô, não é assim. Então, assim, fujam das promessas fáceis. Você tem aí Tesouro Selic, tem várias modalidades de Tesouro Direto que você pode comprar. Isso você consegue em plataformas a custos de gestão baixo, a partir de 10, 30, 50 reais, dependendo de onde você vai ver isso. A gente sabe que a grande maioria das pessoas começa esse passo através dos bancões, e aí a minha briga com eles, porque nem sempre, a gente tem profissionais bons e profissionais ruins, mas na maioria das vezes, muita coisa do que você contrata não é legal. Então é saber que você tem que, no mínimo, procurar um investimento que seja melhor que a poupança, que todo mundo bateu como errado. E às vezes você cai numa previdência, eu cansei de ver isso em previdência complementar, ter cliente com produto ridículo, absurdo. Eu falar, nossa, que legal, você deu o primeiro passo, mas por dentro estava doído. Mas que legal que a gente encontrou e deu um caminho melhor para essa pessoa seguir. Então, assim, saibam teus limites, comecem com produtos mais conservadores, e aí você vai ter tesouro, vai ter CDB em algumas plataformas ou em alguns bancos. Não adianta o cara te dar 80% do CDI no CDB, foge desses caras. Né? Ele não é teu amigo, né? Por mais bacana que ele seja. Então, assim, aí é muita pesquisa. E a gente sabe que é difícil. Às vezes, se tiver com dúvida, pode mandar um direct lá para mim também. Porque é o seguinte, e eu não sou agente autônomo, não. Eu posso aconselhar, às vezes, alguma coisa, mas algumas coisas eu até, no dia a dia, para os meus conhecidos, eles têm alguma relação dessa comigo. Mas, de um modo geral, eu acho que o importante é a orientação. Então, você tem algumas plataformas que abriram, né, incomodaram, da mesma forma que o Pix veio para incomodar, e olha o prejuízo, né, desses caras. Mesmo assim, você vê lucro absurdo nos grandes bancos. Não estou falando para não ter, mas tenha uma segunda opção. Comece a pesquisar. Vai dar certo sempre? Nem sempre. Mas é aquilo. Se você está indo para um lugar sério, ele vai fazer uma análise do teu perfil. Porque aí leva em consideração se esse é o teu único dinheiro que você está guardando, se você precisa desse dinheiro para curto prazo ou para longo prazo. Então são características diferentes. Eu quero para longo prazo. Tá, mas o que você tem para curto se der uma zebra? Né? O câmbio do teu carro quebra, a caixa d'água da tua casa fura, né? Você tem que trocar, não adianta, são imprevistos. E aí, então, uma vez tendo essa análise, você começa a pesquisar um pouco mais o que está adequado àquela tua renda e ao que você decidiu. Começou a poupar, começou a guardar, estuda, começa a pesquisar de novo. Né? Então, não é comprar curso do cara que aprendeu no fim de semana e agora está vendendo porque viu uma fórmula bacana de lançar. Não é assim. Às vezes você tem gente com 20, 30 anos, você tem pirâmide no mercado que só pega quem cai nessa ideia de retorno fácil, retorno rápido. Então, são passos. Do mesmo jeito que você saiu do endividamento, que você teve um passo a passo, a tua caminhada, ela vai ser como investidor, assim também. Eu, há 4, 5 anos atrás, era um cara mais conservador, que foi me transformando num cara mais moderado. Hoje eu sou mais arrojado para fazer meus investimentos, porque eu perdi em alguns momentos, ou eu assustei em alguns momentos, mas esperei, tive que engolir aquela situação, mas saí na hora certa. Então, tudo isso são passos. E uma vez você conseguindo isso vira rotina, vira hábito, e aí você conquista a liberdade financeira. Eu lembro esse que... é o melhor dos caminhos que eu espero da Durona e do Durão. Esse é o suprassumo, né? Chegar nesse ponto. Eu trabalhei com um cara
que ele estava estudando de forma totalmente autônoma a questão de gestão financeira, né? De investimento, bolsa, trade aid. E eu lembro que ele ficava no celular e fazia lá os movimentos dele. Aí ele chegou a me explicar. Aí uma vez ele levou o computador, colocou, ligou na internet, pá, e começou a mostrar, aqui essas velas. Falei, o que é vela? Ele começou a explicar mais ou menos os termos. Falei, que bacana, né? Isso aqui é uma tendência de alta. Dei o comando. Fica olhando. Aqui, esse tempo aqui, vou fechar. Ganhei R$30. Falei, pô, então é fácil. Que bacana. Tá. Aí um belo dia, vou fazer contigo. Legal, pô, primeiro você tem que colocar uma carteira lá, né? Eu acho que foi R$100 que eu coloquei. Beleza, bacana. Primeiro lá uns R$12, depois eu perdi 20. Tá dentro do 100. Aí um belo dia, eu tava trabalhando sozinho nesse dia. Não tava trabalhando, acho que tava em casa, tava no dia de folga. Vou ligar o computador, vou ver, né? Vamos ver se eu entendi. Né? Dei o comando. Falei, essa aqui é a tendência lá que ele explicou. De repente o negócio, ao invés de subir, ao invés de descer, né? Eu coloquei o comando pra baixo, ao invés de descer, começou a subir. Falei, putz, foi antes, deixa eu parar. Tá, uma perca aqui. Agora eu vou aproveitar essa nova tendência e descer, mais próximo do final do fechamento é melhor. Pô, então esperei, eu acho que era 5 horas que fecha. Acho que foi 4h40, é agora. Perdi os R$100. Cara, nunca, do aprendizado. Nunca mais eu fui. Não fique com essa noção de que de repente não é ruim. Mas foi um curso do aprendizado. Exatamente. Para mim, ter que voltar para casa e estudar mais. Para mim não foi ruim, porque eu preciso estudar para entender. Não é simplesmente só ele falou que é isso e isso e isso. Eu tenho que conhecer a fundo como funciona. Porque senão eu vou ser esse cara que tá dando dinheiro pros outros. Né? Esse cara que tá a sardinha dos tubarões. Exatamente. Né? Então eu falei, mudar a chavinha. Também não adianta eu investir na bolsa, no day trade e ficar devendo cartão de crédito. Não vai fazer. Não faça isso em casa, crianças. Né? Entendeu? Então é saber aonde eu posso dar meus passos. Né? Legal. E chegamos nesse ponto de poupar. Agora vamos mudar a mentalidade para investir. Né? Agora, dicas, passos, o que você poderia falar para esse cara que agora sabe poupar, se livrou das dívidas, já está investindo no Tesouro Direto, quer dizer, poupando no Tesouro Direto, consegue ter uma reserva financeira, mas agora vamos pensar um pouquinho mais, de forma mais abrangente. Vou começar a investir. Quais seriam as aplicações? Você, como consultor financeiro, você como educador financeiro, lógico, sem dar o caminho das pedras, porque para cada um... Eu não tenho, a minha bola de cristal porque cada um tem o seu ritmo, né? A pergunta do milhão, né? Mas o que você poderia aconselhar essas pessoas que querem investir e que já estão num patamar que agora eu consigo investir? Lá vou eu, né? Porque assim, porque a educação financeira ela é muito abrangente e o mercado de investimento ele é muito rico. Né? Mas eu tenho, por exemplo, um brotherzão aqui, que inclusive eu já gravei com ele, filho de portugueses, e a família dele, o que era a coisa mais bacana do mundo era ter, né Marcelão? Né? Era ter imóvel. Claro que depois ele começou a investir e tudo mais. Mas então, fica muito difícil dar uma receita de bolo, igual a pizza que eu falei de gasto. Né? Primeiro que uma carteira de investimento para uma pessoa conservadora, ela não vai ser a mesma para uma pessoa mais arrojada. Mas é claro, você tem... Primeiro que, por exemplo, para o cara estar no day trade, que nem você falou, ele vai ter que abrir o computador, ele vai ter que pegar momentos. Se você trabalha, né, numa empresa, no teu empreendimento, que você doa todo o teu tempo para o teu trabalho, que horas que você vai pegar o momento mágico de compra e venda? Quer dizer, então vão ser coisas pontuais. Aí não dá para fazer um day trade, então dá para você começar a montar uma carteira. Né? Então, ver bem o segmento do que você quer comprar.
Né? Isso daqui falando um pouquinho de ações. E não é a minha especialidade. Eu já sentei na mesa com um cliente que já sabe que operava em bolsa muito melhor do que eu. E eu sei as minhas limitações. Né? Se você falar assim de 20 anos vendendo previdência, eu posso te dar escolhas absurdas de boa dentro do contexto. De repente, a carteira de investimento que eu passei para você pode ser uma caca em 6 meses, mas pode te dar uma liberdade financeira em 20 anos. Então, a gente tem que analisar muito o tempo do que você vai fazer. Mas, por exemplo, não consegue comprar imóveis? Você tem fundos imobiliários muito bons, assim como também tem coisa esquisita. Então, tem muito de pesquisar. E aí eu não consigo, talvez, fazer todas as abrangências de investimento. Mas um fundo imobiliário é legal. Tem tesouro, você tem uma coisa para curto prazo, você tem para longo prazo. Todo mundo falando um montão de investir em renda fixa, investe em renda fixa. Claro, com taxa de juros do jeito que está. A gente chegou a 2, a gente saiu de 14 para 2, arredondando. Né? Agora a gente já está em 13,25. Né? Então é claro que 100% do CDI vai te dar 1%, né? Um e pouquinho. É muito mais fácil navegar por renda fixa agora, mas é um momento transitório. Tem muitas possibilidades em fundos que às vezes você tem aí small caps, que a gente fala que são empresas pontuais que não estão nas 50 mais da Bovespa. Você tem alguns... Eu estou falando muito de fundos porque se você não tem um tempo no dia a dia para conseguir se dedicar a isso, e se são os primeiros passos, eu não vou falar para o cara master, que já tem uma carteira de cripto, já tem uma carteira de ações super assertiva. Estou falando para aquele cara que está dando os primeiros passos. Então é tesouro, é fundo imobiliário, é talvez um CDB com uma taxa legal. E cuidado, aqueles 200% do CDI, quando você olha as letrinhas miúdas, de repente isso é só para R$5.000 na primeira captação e por só 3 meses. Quer dizer, então assim, olha as letrinhas, estude, cuidado com a promessa muito fácil. Quer dizer, então assim, tenha segurança nos passos. Você vai acertar todas? Não vai errar todas também? Não, né? Mas são pequenos passos. Eu falo do caminho talvez de fundos, você vê taxa de fundo e retorno, o quanto que fica só para o gestor, mas são pessoas ditas especialistas buscando resultado para captar mais. Quer dizer, então, vê muito característica, onde você consegue investir com alguma coisinha com papéis de fora, então tudo mais. Essa composição de carteira você consegue fazer. Mas calma, respira, são passos lentos, não dá para sair correndo, não é uma corrida de 100 metros. Né? E a carteira mágica, né? Desculpa, eu vou te frustrar, né, tio? Imagina. Até eu queria. Eu até duvidaria se você falasse, esse é o caminho. Cara, não. Eu às vezes também, eu falo assim, cara, eu vou comprar essa daí, tá abrindo capital de X. Né? Eu vou comprar. E tinha amigos meus que estão no dia a dia, ele não faz isso, Ricardo. Eu falo assim, cara, eu tô vendo uma coisa que vocês não estão vendo. Né? Tá bom. Legal, foi o voo de galinha, eu consegui, como eu estava medroso com a posição que eu tomei, eu saí na hora certa, mas é claro, deu um salto legal, na hora que captou, depois caiu, era esperado, isso era o que eles falavam, né? Então não vai querer só apostar para você apostar contra o mercado, ou você tá muito antenado na coisa, ou você é uma pessoa muito sortuda, hein? E sorte é jogo de dado, cara. Então não dá. Então aqui é dar um passo de cada vez. Mas tem muita coisa boa no mercado para se investir. Legal. Tá? Eu queria que você falasse, lógico, também, de acordo com cada pessoa, cada família vai ter uma pizza, né? Antes de você falar o básico ali de uma pizza, eu queria só trazer um ponto, uma realidade que eu faço com os meus filhos, né? A gente tem os nossos cofrinhos, né? Que eu dou uma semanada para eles. Legal. E de forma
de brincadeira, eles estão tá ali. Eu falo, esse dinheiro vai ser destinado lá na frente para alguma coisa. Né? Então, o mais velho, eu já falei, ó, a gente vai dividir essa parte aqui para você comprar alguma coisa que você quer, essa parte aqui a gente vai doar, vai dar, vai emprestar, essa parte aqui você vai investir. Né? Mas ainda não falei como vai ser essa divisão. Então tá lá num potinho plástico para eles poderem ver também a moedinha deles. Às vezes eles pegam, ficam brincando. E chegou um momento em que, poxa, já que eu estou iniciando essa educação financeira com eles, eu tenho que ser o mais fiel, né? Eu já atrasei algumas vezes, eu falei, puxa, se eu estou atrasando, eu tinha que pagar juros para eles, né? Para eles perceberem que... Olha, é legal, cara, que muito bom. Quando acontecer deles estarem no financiamento, estarem com um carnê, uma prestação, se eles atrasarem, eles vão ter que pagar mais, né? Aí eu disse, pô, mas também é muito cedo, né? E vai sair do meu bolso. Enfim, eu não cheguei nesse ponto. Mas eu quero chegar nesse ponto que, ó, se o pai combinou no domingo, na segunda-feira vai gerar esse X. E automaticamente, se eu antecipar o pagamento, vai ter um desconto, né? De forma lúdica, mas ainda não cheguei a essa questão. Mas já iniciei, de certa forma, essa introdução ao dinheiro. A questão dos jogos. Achei muito bacana você falar do banco imobiliário. A gente tem lá em casa, mas a gente ainda não sentou para brincar. Né, que mudou patente, essas coisas. Né? Mas eu falo banco imobiliário mesmo. Né? O outro nome é o banco imobiliário? Né? Porque tem um outro lá. Não vamos dar esse chamou. É que eu falo, às vezes eu venho com uma colinha, né? aqui, mas não vamos falar eu acho que é uma coisa assim. Do que me remete à infância. Exatamente. Então, ter esses mecanismos para poder trazer a criança também de forma lúdica, na brincadeira, para trazer esse conhecimento. Queria que você falasse alguma coisa assim, que outras ferramentas. Se o que eu estou fazendo também está totalmente certo. Não está totalmente certo, mas está no caminho certo. Niltinho, está muito cedo, ainda mais pela idade. O que você poderia falar em relação a isso, né? Ou outras maneiras de introduzir a educação financeira? Eu penso, né? Para eu poder passar para eles, não necessariamente eu preciso ter. Mas se eu tiver o conhecimento, melhor ainda, né? Sim. Cara, eu vou falar que assim, o que você está fazendo já é maravilhoso. Então, esses pequenos passos já fazem uma diferença. O que acontece, cara? Deixa eu só falar uma das coisas até também que me fez criar o Durão. Eu vi uma pesquisa num certo momento que 60% dos jovens brasileiros, se pudessem, não morariam no Brasil. E aquilo me deu uma tristeza. Uma tristeza. Eu falei assim, como assim? Né? São as gerações que a gente vai poder compartilhar conhecimento e que vão nos ensinar muito. Né? Então, é a falta de oportunidade. E a gente vê uma galera muito bacana, às vezes, nas comunidades e tudo mais, fazendo um trabalho social legal, criando, né, startups ou negócios alternativos e desfazendo um pouquinho dessa imagem, dessa realidade. Então, se a gente não consegue mudar tão rápido essa geração que já está correndo aí, né, vamos começar com os pequenos. O que eu acho legal é fazer isso de uma maneira leve. Uma imposição, eu acho que não tem que ser assim. Vai guardar e é isso aqui e acabou. Tá, você vai guardar no teu cofrinho, por exemplo, voltado só para olha, você quer ser o dono de uma empresa. Então aqui é teu dinheirinho para guardar para a empresa, ou para estudar porque você quer ser médica, advogado, sei lá o quê. Né? Ou aquela profissão ainda que ainda vai ser criada, né? Porque os teus, quando tiverem 18, a realidade de profissões já vai ser outra, totalmente diferente do que a gente está vendo agora. Mas, por exemplo, tira uma moedinha, né? Para dar um gostinho. Que eu falo, vai comer salada com frango a semana inteira? Se dá um brigadeiro de vez em quando, né? Para dar uma aliviada. Então, talvez trazer não só, vamos guardar isso aqui só para comprar tênis, né? De repente não é legal falar, olha, vamos guardar um pouquinho para o teu estudo ou para um curso legal para você, além do que você
né? A mamãe, papai, seja lá quem cuida desse serzinho lindo, né? Compartilha também uma obrigação, mas também dá um presente na caminhada, até nós mesmos, naquela coisa. De tempos em tempos, você está conseguindo sair também do endividamento? Comemore. Né? Então, olha só que legal, nós chegamos no topo do cofrinho, vamos falar até em porcentagem, de repente. Sim, né? Olha, sim. vamos pegar 10%, que vai ser para tua diversão ou para alguma coisa, um doce, alguma coisa que você quer comprar. Né? Então, dependendo do quanto guardou, de repente pode ser alguma coisa mais legal. Mas, ou então falar assim, tá, esse aqui está definido que eu só vou guardar dinheiro, papai, né? Se é para comprar meu tênis. Porra, também fazer o guardar só para o consumo é válido? Mas não é 100% válido. Por isso que eu falo, não tem certo ou errado. É muito da realidade de cada família, de cada casa. Não é mais começar a falar assim, olha, que legal se você, com esse teu dinheirinho, puder dar para uma pessoa que a gente viu que não está numa situação legal na rua, que não tem uma casa para morar que nem a gente tem, né? Toma um banho quentinho, gostoso, água limpa. Né? Então, são coisas que eu acho que podem transformar essas crianças. Então, também não tem regra bacana. aí. Mas eu acho que é legal ponderar, já começar a guardar o dinheiro e ter essa realidade é legal. E também não ser muito radical no só para X ou só para Y. Né? Tem um equilíbrio aí. Não, é fundamental. Não sei se eu respondi o que Não, queria, respondeu, mas deu para dar talvez a visão do Durão. Não, como diz o Jerônimo Temel, não é tapinha nas costas, né? Você tem que motivar a pessoa a ir pra frente. E o que você falou vai de encontro ao que eu penso mesmo, né? Lógico, não é que não exista um certo e errado ali escrito, né? Cada realidade é uma realidade. O que pra mim é certo, pra outra pessoa não é tão certo. Né? Então, ir adaptando o que é melhor para sua realidade, para sua família, e o que você vê que você vai tendo de feedback dos seus filhos também, né? E isso daí vai para todas as faixas. De repente, se você pega uma moedinha mostrando para a criança, estou falando assim para uma faixa bem menos favorecida, mas se você conseguir pegar uma moedinha e ir guardando, mostrando para ele que aquele ali vai ser o arroz, vai ser o feijão, ou vai ser o docinho que ele vai ter uma vez só por semana na casa dele, ele já teve o conceito de que aquele dinheiro é para talvez para não comprar um brinquedo dos sonhos. Mas dentro daquela realidade, ele descobriu que aquele dinheiro é que ajuda com que ele se alimente. Sim. É um jogo, cara. Não dá para saber se vai dar certo ou errado. Mas já se cria um conceito. Porque você tem, por exemplo, a submissão por conta de sei lá, de dependência financeira. Enquanto a gente estava conversando aqui, quantas mulheres não foram agredidas em casa? Né? Quantos relacionamentos, até homossexuais, não sei como. Eu não levo bandeira de ninguém, eu não tenho nem voz para isso. Né? Mas o que dói é muitas vezes saber que a grande maioria das pessoas, das crianças, das mulheres, principalmente, falo muito mais das mulheres porque é o grande volume, né? Mas que são agredidas fisicamente, verbalmente, por conta de uma imposição porque eu banco. Sim. Então você não sai daqui, sabe? Então isso aqui é uma coisa que é outra coisa que me dói. Eu fico nervoso, bato na mesa aqui, vai atrapalhar a gravação, porque é essa submissão. Né? Então, ter liberdade financeira, ter uma educação financeira, ter uma liberdade financeira, te tira de uma situação dessa, de extrema agressão. Né? Então, esse é o lado, a gente estava falando uma coisa tão bacana de ensinar as crianças, mas tem essa realidade e que a gente não pode virar as costas. E é com grana, sim, muitas vezes, que se impõe. É o medo de sair, mas se eu sair, eu estou à mercê do quê? E uma zona de desconforto absurdo, que alguém do lado de fora vai olhar e falar assim, mas tá confortável, ele gosta de apanhar. Cara, que absurdo, né? Então, esse também é mais um dos motivos do Durão existir.
de poder levar a liberdade financeira para essas pessoas que são subjugadas aí por conta dessa imposição por conta de grana. Sim, que são oprimidas e tem um termo que é violência patrimonial, que a pessoa é subjugada em relação a uma pessoa que está bancando, que tem o poder financeiro ali naquela relação. Então, falar sobre isso também é importante, porque vai além de você realmente pagar suas contas, vai além de você poupar, investir, mas você ter sua liberdade financeira para fazer o que você bem entender com o seu próprio dinheiro. Sem violência, né? Então, vai muito além disso. Se for só para se endividar, mas o dinheiro é da pessoa, né? É um direito que ela tem, né? E sair dessa condição é fundamental, né? Então, poxa, fico muito feliz também de você ter trago esse ponto aqui pra gente. Não, legal, acho que era importante, né? Tava uma conversa muito leve, mas assim, era importante lembrar disso. Não, é legal. Isso não pode ficar de fora. Muitas vezes a gente tem que estourar talvez a bolha que a gente esteja e ter um olhar mais né, de empatia e realmente pôr a mão na massa para poder ajudar essa galera, né? Sim, com certeza. E eu queria saber da pizza de gastos, né? Lógico, cada pessoa tem a sua. Imagina, né? Você com essas 4 feras em casa, né? Vai ser uma pizza totalmente diferente. Eu, por exemplo, nos meus gastos do dia a dia, eu já incluo a coisa que o Durão consome, né? E onde que ele consome? Cara, muito mais comida, né? Então, comer, tomar um vinhozinho legal, tomar uma cervejinha, mas assim, a parte de comida é o que me pega, é onde quebra o Durão. É a armadilha ali. E só lembrando, o Durão, a Durona, surgiu de uma ideia junto com a relação de amor e ódio, surgiu com uma amiga minha, Delba, e o Durão, na verdade, é o dinheiro, uma relação de amor e ódio, que virou o Durão. E ficou um nome legal porque, assim, a Durona ou Durão, tanto é aquela pessoa que está lá no fundo do poço, está ferrada, como também é aquela pessoa firme no propósito de caminhar para uma liberdade financeira. Então, isso daí é um pouquinho do Durão. E aí, a minha pizza é uma pizza conceitual do Durão. Porque você fala assim, tá, mas onde você se diverte? Cara, eu já coloquei, eu me conheço, então eu coloquei um pedaço da minha... Eu não precisei dividir. Claro, os custos que você vai ter com tuas 4 crianças talvez seja muito maior do que eu tenho com o Léo, que já seguiu a vida dele, a Tati também já está no finalzinho de faculdade e tudo mais, também está seguindo a vida dela. Então, é claro que a gente tem um olhar diferente. Eu não tenho custos absurdos com um segmento talvez que outra família possa ter. Assim como quem vive sozinho também, sozinho, vai ter um outro disco. Mas o meu, por curiosidade, ele é assim, 60% de gastos gerais, e ali eu incluo minha diversão, porque ela tem que existir eu sei mais ou menos o quanto quando eu vou pro mercado, não vou com fome, né? Eu já aprendi aí com lista. Tem os hacks, já aprendi a olhar que muitas vezes aquele produto que está mais barato, ele tem menos produto do que aquela outra caixa que é do mesmo tamanho, então tem muita pegadinha aí. Os produtos mais baratos às vezes estão embaixo da gôndola, isso aí era muito de marketing, na frente está o que é mais visto, é mais fácil de pegar, né? Então, mas vai com lista e não vai com fome, então essa é uma dica. Então são 60% em gastos gerais, 5% em bens duráveis. Bens duráveis assim, uma hora você vai ter que repor uma lavadora, uma secadora, para quem tiver, claro, um fogão. Eu me lembro uma vez eu comprei uma geladeira usada, que estava baratinha, quando eu vi aquilo estourou, triplicou minha conta de luz, tive que me desfazer dela e realmente fazer o carnezinho para pagar uma geladeira nova, zerada. Então, 60% de gastos gerais, 5% de bens duráveis, 5% de educação. Eu acho que assim, eu estou com 56 anos e eu quero continuar estudando pelo resto da minha vida, porque a realidade muda, as pessoas mudam, os momentos e o que você quer e busca muda, e a educação ela transforma.
E a gente falou muito para poder investir, você tem que se educar. Compre curso sim, vê só de quem você compra e o que ele está prometendo. Né? Eu não sou contra curso, não. Né? Vai que eu qualquer dia vou vender o curso do Durão. Cara, eu tô dando um tiro no pé. Não, mas é brincadeira. Mas assim, pesquise e procure não ficar só na farra. Né? O estudo ele é constante. Eu sou muito de bater nessa questão de etarismo, que olham para a gente aqui, da faixa dos 50 a mais, já como uma pessoa intransigente, que não aprende. Aprende sim. Estou com um podcast aí há menos de um ano e está funcionando, graças a Deus, muito legal, porque temos um mentor maravilhoso e uma estrutura aqui bacana que recebe a gente. Mas fui fazer joia também, tudo isso com 55 anos de idade. Então, assim, cachorro velho aprende truque novo, sim. E não somos caros, não. A gente conquistou uma faixa de conhecimento que ela tem um custo. Talvez seja mais barato, né, em umas outras faixas, mas você não vai ter o retorno que às vezes você queria. E assim como eu também me preocupo muito com a galera que está começando e não sabe por onde começar e para onde ir. Mas vamos lá, então 5% de educação, 15% para longo prazo, e aí eu falo assim, antes na minha pizza era 10% para longo prazo. Só que a expectativa de vida está aumentando demais. E se você vai durar mais, você vai precisar de mais dinheiro. Você vai ter que bancar um plano de saúde por tua conta, talvez teu seguro de vida fique um pouquinho mais caro, né? Você consiga mexer em algumas situações que você talvez não se desloque tanto com o teu carro, vai ter que gastar mais com táxi, alguma coisa. Então, assim, aumento de expectativa de vida é mais tempo para ter que ter dinheiro para mais tempo. Então, por isso que saiu de 10 para 15. E 10% para curto prazo, para uma reserva de emergência, importantíssima, né? Se vai começar os passos financeiros fazendo uma reserva de emergência. E 5% para viagem. Aí você fala assim, pô, o cara é o Durão, né? Fala assim, como viajar? Vamos movimentar a economia. E para mim, viagem, ela tem um sentido que é o seguinte. O Brasil, ele é o segundo país em casos de burnout no mundo. Que é uma síndrome, para quem não conhece, né? Uma síndrome muito mais por conta dessa pressão de trabalho e tudo mais. Então, nada melhor do que você separar, putz, não deu para ir com 5%. Vai guardando, uma hora você vai. Muda de cidade, procura ver outra cultura. Você não precisa ir para as Maldivas, você pode ir para perto, de repente, para onde teu bolso cabe. Mas você vai ver outro lugar, outra região, outro tipo de comida, né? Outras pessoas, outro ar. E para mim, esse 5% da viagem ele tem que existir. Então, é a pizza do Durão. Não é de longe a pizza ideal, né? Mas tem outras. Vai adequando. Mas é muito disso. Os gastos que você tem e que já são os principais, você sabe o que vai acontecer, né? E aí, reserva de emergência. Lembrando, se paga primeiro, guarda primeiro, pelo menos uma fatia. Pô, não dá para guardar. Tenta. Não dá para guardar 10% da tua renda, guarda 1%. Não dá para ler os 5 livros, que nem aquele coaching bacana lá, acorda 4h30 da manhã, pula numa banheira de água gelada, lê 50 páginas de um livro e não deu 6 horas da manhã ainda. E aí você vai ver tal coisa, faz mais exercício, mais não sei quanto tempo, lê mais outro livro, então você já deu 2 livros de manhã. Cara, de repente não é a realidade para todo mundo, que levanta cedo, vai pegar 3, 4 condições, vai ficar um tempão fora, mas é aquilo, não dá para ler um livro na semana, ou 3 livros na semana, que nem o coaching mágico fez, 2, 3 páginas. Não dá para comer saladinha todo dia. Cara, morre com aquela feijoada. Não, feijoada não na quarta-feira. Aqui é quarta-feira em São Paulo. Mas assim, come um negocinho diferente. Quer dizer, então, dê os passos, né? E vai ajustando. Então, essa pizza que foi uma frustração aí para muitos. Mas, não, imagina. Mas acho que é importante lembrar, a longo prazo, a conta vai vir. Sim.
Sim, mas ficou bacana. Então, Cada um adequa, né? Eu já tomei nota aqui, então 60% das despesas gerais, 5% de bens duráveis, 5% educação, 15% para longo prazo, 10% para curto prazo, 5% para viagens. Né? Pensar assim, mas não vou viajar, esse 5% pode se reverter em outra coisa, mas o importante é você ter Já noção. viaja na cola da família, então não gasta nada? Beleza, vai pra balada. Então, Exatamente. Olha eu dando uma ideia aqui. Não, Mas tem que virar. Eu acho que assim, a economia tem que virar. Aí você para e pensa, poxa, mas não dá para guardar 15 a longo prazo. Adequa isso, né? Então, pelo menos você tem um básico aqui para você minimamente entender como você pode fazer essa divisão dos seus gastos, né? Guardar 25% dos ganhos, para muita gente é muito pesado. Por isso que eu falo, até aqui eu tenho que respeitar, não é todo mundo que gosta de meia mussarela, meia calabresa. Então, quer frango com catupiry, faz uma parte lá, quer dizer, então, vai muito da realidade de cada um. Mas, é aquilo, procure dar os primeiros passos, né? Então, guarda, mesmo que pese um pouco no começo. Sim. É aquilo, a gente viu muita gente, por exemplo, na pandemia, ter os seus salários cortados em 10, 20, 30%. Cara, a galera se virou. Então, se paga primeiro. Não importa a fatia, mas começa com alguma coisa. Extremamente importante essa dica, né? Para se pagar primeiro, investir em você para poder começar a vislumbrar algo mais palpável, né? Nem sempre você vai estar no auge no momento super produtivo. Exatamente. Você vai ter um momento de queda de rendimento. Sim, Você sim. tem que pensar nisso. E levando em consideração também a longevidade da população, né? Sim. Então, uma hora realmente a conta vai chegar de verdade. É, isso aí. Bom, Durão, a gente já está chegando no final do nosso episódio. E eu costumo pedir para o nosso convidado indicar alguma coisa, né? Uma série, filme, livro, algum perfil das redes sociais que seja coerente do que a gente falou, né, em relação ao tema financeiro, mas também, Nutinho, quero falar alguma coisa do meu coração. Falei de pizza? Então tem uma pizzaria tal. Fica à vontade para você indicar alguma coisa aqui pra gente. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu gosto muito de música, então isso é no dia a dia, ouvir podcast, porque aí mas assim, eu gosto muito de ver filmes, né? Então, é claro que o Durão, ele assiste às vezes um negócio um pouquinho mais corporativo, mas é uma delícia juntar a galera pra assistir. Mesmo a galerinha mais velhinha, aqui com 24, 28 e tudo mais, a gente tem esses momentos de sentar e assistir. E, cara, a gente adora Marvel, super-herói, o filme do Batman, o último que saiu agora, eu achei animal. A gente assistiu, acho que Encanto, tem muito desenho da Pixar que, eu não tenho criança em casa, mas divertidamente, essas Nossa, coisas. que bacana. Cara, são aulas, né? Então, é legal porque você vê até a diversidade deles de lugares. Então, um foi na Itália, outro foi na Colômbia, outro foi no México, e falando muito dessas coisas da molecadinha com outra visão, e acabou sendo um aprendizado também. Então a gente vê desenho de vez em quando para dar uma aliviada. Eu gosto de um negócio mais tenso, né? Então, assim, e algumas séries, quer dizer, tem séries de grana, de mundo corporativo que eu acabei gostando de ver, que era tipo Billion, Suits, essas coisas. Então, eu gosto mais dessa parte, assim, gosto de uns filminhos de época, assim, aquela coisa que rola mesmo, uma porrada de sangue. Então é um pouco de tudo. Mas o que eu acho mais bacana é chegar em família, sentar, pegar pipoca. Temos 2 cachorrinhas e uma gata, se der para jogar em cima do sofá também, Massa. todo mundo junto.
Então, esses são esses momentos, né? Então, Isso que é o bacana, né? isso daí que vai criando referências, né? Então, acho que é isso. E o legal que você falou, né? Pega lá o de 24 e de 28 para sentar e assistir junto. Isso são memórias que estão sendo construídas no decorrer da vida, né? Nem sempre vai dar certo, tá? Vai ter um vai odiar, o outro vai gostar, né? Então, a única coisa que eu sei que dá treta em casa é jogar War. Então isso a gente não faz, porque a família é super competitiva. Então sai. Essa parte eu vou omitir aqui do papo de pai. Mas é o clima mais tenso do que tá devendo grana pro cartão, cara. Então você já imaginou a tensão que é. A galera é competitiva. Se você pudesse indicar alguém para vir conversar aqui com a gente no Papo de Pai. Pode ser um pai, uma mãe, algum profissional da parentalidade, para ter uma conversa franca com o que a gente teve agora. Cara, você me pegou agora, hein? Deixa eu ver. Velho, eu tive alguns mentores bacanas na minha vida aí que passaram. Uns pais, outros não. E aí você já pegou o Gustavão. O Gustavão é um cara... Só figurinha carimbada, né? Mas... Velho, o cara que gravou comigo, que eu gosto demais dele, é o tiozão da firma, o Marcelo Marques. Boa. É um cara que é brother, a gente já falou que era quase que podcast com o irmão aqui. Porque a gente fez uns negócios legais. Ele tem uma visão de pai muito bacana, de filho muito bacana. Eu já estou adiantando uma coisa aqui. E essa coisa do tiozão da firma, né, do sentido meio pejorativo, tiozão... É legal, e a gente falou até muito de transição, né, de carreira. Boa. E quando eu falei que a gente tem que compartilhar tudo com a família, com quem está no teu dia a dia, tem muita gente que se aposenta e muitas vezes nem avisa a família, a realidade vai mudar. Né? Então, ele é um cara que eu recomendo. Legal. Gente boa, brotherzão, Legal. irmãozão. Vamos entrar em contato com ele. E nada que uma mensagem sua para ele também, participei de um podcast, te indiquei, o rapazinho vai entrar em contato contigo. Beleza. Bom, beleza. Para finalizar, eu sempre peço para os nossos convidados deixar uma cápsula do tempo para os seus filhos, né? Porque geralmente os filhos são pequenos. Né? Daqui, eu tô abrindo a cápsula já, velho. A cápsula já foi aberta há muito tempo. A minha cápsula abriu. Não, mas... Então, eu queria que você deixasse uma mensagem pra Tati, pro Léo, né? Alguma coisa que, no fundo do coração, que tá passando aí na sua cabeça, no seu coração agora, para que eles possam ouvir e ver o carinho, o amor, o empenho, enfim. O que você desejar falar para eles, fique à vontade. Cara, eu me vejo muito na Dona Maria Elvira e no seu Rubens, né? Meu pai e minha mãe. Até emociona, mas tudo bem. E aí, cara, eu tenho me visto tanto fazendo umas merdas, fazendo umas coisas legais, que eu falava assim, não pode ser com eles. Então eu quero que eles abram essa cápsula quando eles tiverem 56 anos, a idade que eu tenho agora. Se possível, posso pôr o temporizador? Opa, claro! Aqui, agora tem muita coisa de viagem no tempo, né? Então... Eles vão ver essa cápsula do tempo no metaverso. No metaverso, não vai estar mais filminho no Netflix disso, mas na hora que eles abrirem, eu quero muito que eles olhem e falem assim, cara, eu tô fazendo a mesma coisa que eu falei tanto do meu pai, tanto da minha mãe, e eu tô fazendo a mesma caca, eu tô fazendo a mesma coisa legal, as mesmas manias doidas, né? Então, assim, que eles possam olhar, né, nessa cápsula e ver que muito do dia a dia deles, nesse momento, foi de referência que a gente conseguiu criar muito em famílias. Não é até as viagens, é que essa questão da viagem não é à toa, não, porque são coisas que vão marcar a gente. Né? Fez até uma dívida numa delas no cartão, mas tudo bem, foi pago, bonitinho. Mas que fica, eu sou o louco da foto, né? Eu não vou falar que eu curto e não gravo, porque eu tiro foto, cara, mas assim, vamos, não, peraí, eu tenho que tirar. E tem muita foto bacana, eu tenho 300.000 fotos. Então eu quero que eles olhem e falem assim, cara, tem um pouco do Durão aqui nessas manias minhas do dia a dia. Eu não sei se isso é bom ou ruim para eles, mas
Eu quero ver esse impacto na hora que eles abrirem a cápsula. Da E hora. tem todo um amor aí nisso que eu tô falando, né? Então, que o amor que eu recebi dos meus pais, que eu consiga transferir para eles sempre, né? Acho que é isso. E caminhar leve, não se culpem, não se cobrem, né? Eu tenho que falar isso agora, não na hora que ele abrir a cápsula, mas senão vocês vão ficar 20 anos aí fazendo terapia, né? Então, pra ouvir de repente, eu não sei se vai estragar a cápsula aqui, porque eles vão ouvir o episódio que eu vou fazer, eles ouvirem, né? Então, Você já é avô ou não? não, ainda não. Ah, então, Eu não sei, talvez seja. servir também Cara, o. se puder ser avô, eu já sou avô de pet, né? Então, Leonardo e Natália tem o Madruga, né? Que é um cachorro que foi recolhido na rua, figuraça, totalmente doidão, cara de madruga mesmo, né? Alucina minhas cachorras, as tias, né? Deixa minha gata estressada. Mas assim, é isso, cara. E se tiver netos, que seja para rolar, eu tenho que estar com a saúde em dia e grana no bolso, porque eu vou estragar essas crianças. Maravilha, Durão, maravilha. Poxa, Aí não vai valer regra de Durão, não. Pode tudo com o vovô. Bem isso mesmo, né? Bem Não, isso mesmo. mantém a linha. Vamos lá. Pelo menos vou tentar manter. Vamos. Durão, incrível. Eu adorei conversar contigo, né? Pra mim Conhecer foi um prazer, pouquinho. cara, você é um cara super bacana de levar aí a conversa. Que massa. Falamos até demais. Né? Não, foi muito bacana conhecer um pouquinho da realidade da educação financeira, né? Porque a gente não fala sobre isso, não vê ninguém falando publicamente sobre isso, não é tabu, fomentado em grupos, sempre é algo ou vendido ou através de instituições. Então, às vezes, você tem esse bloqueio, né? Para poder adquirir esse conhecimento. Então, de forma simples, bem fluida. Então, foi incrível. Gostei bastante. Eu que agradeço de montão aí a galera pela paciência de ouvir a gente. Imagina. Deixa seus arrobas de como as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais, falar do podcast. Cara, podcast é o Durão, né? Então, o Durão tudo junto, sem o tio. Nesse momento está muito mais Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Vamos para a terceira temporada, levando para o YouTube. Legal. E fazendo os cortes do que tá gravado lá. Então, a gente tá esperando criar o corpo para poder cair para o YouTube. Vou fazer dancinha no TikTok, essas coisas. Então, beleza. A dancinha do Durão, vamos ver, né? Quem sabe viraliza. Opa! E então, o podcast você ouve principalmente no Spotify, o Durão. Tem um negócio esquisitão lá de filme, então procura lá o Durão, dinheiro, uma relação de amor e ódio, uma hora vai aparecer. Legal. Instagram é talvez o caminho que eu me comunico mais com a galera que ouve. E aí é Ricardo Figueiredo.odurão. Facebook e LinkedIn vai ter que procurar o Ricardo Figueiredo lá, não tem jeito, uma hora você me acha. E aí tem o meu e-mail, que é ricardo@odurão.com.br, Odurão tudo junto sem o tio. E o site, odurão.com.br. Maravilha. Tá bom? Olha, tem um monte de lugar. Não tem desculpa para não sair do endividamento e guardar. Então, se você que está nos vendo, nos ouvindo, tiver Obrigado alguma pela dúvida... Opa, com certeza! Tiver alguma dúvida financeira, manda um direct, manda um e-mail, entra no site, consuma o conteúdo do Durão, que tenho certeza que em algum momento você vai ter um insight para poder se organizar, sair da sua pendência financeira, começar a poupar e até investir. Então o Durão está aí. Se você está chegando aqui através do podcast e conheceu o Durão, chega lá nessas redes dele, dá um oi, fala assim, poxa, bacana o que você falou, ou não gostei do que você falou. Também estamos aqui para o bem e para o mal. Então, não tem certo ou errado. Críticas são bem-vindas também. Sim, então, sim. assim, e podem mandar lá, que aí eu vou criando conteúdo de acordo com o que a galera quer. É o que eu tenho feito.
Maravilha. Ó, Obrigado, velho. agradeço de coração. Valeu. Foi muito bacana essa conversa. E Eu sucesso já sempre aí pra tomei aqui vocês. vários insights para poder mudar algumas coisas Depois aqui você me comigo. conta. Sim, sim. Assim que desligar as câmeras, vou mostrar a minha carteira. Boa. Mas gratidão mesmo. Eu né, que de ter agradeço, batido esse cara. papo contigo. Obrigado, velho. Então, se você chegou até aqui, gratidão a você também. Então, não esqueça de deixar a sua curtida nesse episódio. Se você gostou, compartilhe. Não deixe de assinar o canal, ativar as notificações no sininho. Se você está no Spotify, dê aquelas 5 estrelas também pra gente. Siga o Durão lá no Spotify e a próxima temporada do Durão também vai estar no YouTube. Vou deixar aqui na descrição do episódio todos esses links para você também ter acesso ao Durão todas essas redes que ele nos apresentou aqui. Então, beijão no coração de todos e até a próxima. Valeu!